Ah, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bruxaria e a relação dela com o mal. Vamos ver. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia do mal e essa conexão que as pessoas fazem do mal com a bruxaria. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal, receberem todas as notificações e, se possível, também compartilhar e deixar algum comentário, tá certo? Sugestões de pauta também são muito bem-vindas. Bom, vamos começar. Quando a gente pensa nas bruxas, né, as pessoas ainda existe muito preconceito e as pessoas associam bruxas ao mal. E aí a gente pode pensar e se quiser fazer uma pesquisa mais rasa sobre por que existe essa conexão das bruxas com o mal, a gente pensa assim, não, foi uma forma de impedir que as pessoas tivessem acesso a essa ideia da religião, da bruxaria, de um poder feminino, enfim, né? Isso eu já até abordei em alguns outros vídeos. Mas não é isso que eu queria falar hoje, não. Hoje eu estava querendo falar que em todas as culturas existe sempre algo para personificar o mal, né? A gente, quando pesquisa, quando a gente vai atrás, a gente descobre que todas as culturas que não tiveram contato entre si, quer dizer, não foi algo que foi assimilado de outras culturas, é natural na humanidade essa ideia de que exista alguma coisa que seja boa e alguma coisa que seja ruim, seja a personificação do mal. E aí, assim, quando a gente vai buscar entender essas coisas, a gente percebe que existe uma... A gente não pode ver esses aspectos só do ponto de vista julgador de pessoas que estão no século XXI, olhando para trás e achando que aquilo é uma ignorância, sei lá. A gente também tem que entender que pode ter sido funcional em algum momento. E aí, quando a gente vai buscar padrões, a gente percebe que na infância, né? E a gente pode fazer um paralelo, uma analogia entre a infância de cada um, a infância das pessoas, com a infância da humanidade. E na infância, a gente percebe que é muito difícil você explicar conceitos complexos pretendendo que o alcance emocional, psicológico e intelectual daquela criança consiga assimilar aqueles conceitos. É aquela coisa, você sabe que o seu filho precisa se instruir, você sabe que a importância que tem você ser alfabetizado, você buscar conhecimento, você se especializar em alguma coisa, ter uma profissão, mas tudo isso é muito um universo longe demais para uma criança entender. Se você tira uma criança que estava acostumada a ficar em casa brincando com a mãe, com os irmãos, e que de repente tem que ter uma disciplina de ficar sentado, olhando para alguém, ouvindo as coisas, tentando fazer coisas que ela nunca fez, tudo aquilo é muito difícil entender o motivo, sabe? A sensação que uma criança tem é que os pais sempre vão cuidar dela, que a vida dela é ser cuidada e brincar e que elas vão ficar naquela condição o máximo possível que der e quando chegar o futuro, aí elas pensam no que vão fazer, né? E aí, quando você descobre que aquela criança tem muitos medos, né? Quer dizer, tudo é novidade, tudo pode ser amedrontador, quer dizer, existem ruídos à noite, existem situações de perigo, a criança já caiu, já se machucou, bichos que possam morder, atacar. Então, você pode usar esse medo
a favor, né? Então é aquela coisa, se você não comer, a cuca te pega, se você não dormir, a cuca vai te pegar, o bicho-papão, o quartinho escuro, o fantasma, o homem do saco, a loira do banheiro, enfim, você vai pondo os medos e esses mitos de medos, eles são usados universalmente. Então, a gente não pode dizer que já é uma criação manipulativa de origem, no sentido de manipulativa que hoje a gente está sofrendo, né? Porque também não estamos crescendo tanto, né? A ideia, isso é funcional, e foi funcional. E quando a gente passa esse conceito de, por não haver, preste atenção bem nessa ideia, por não haver o entendimento de situações complexas, esses mitos de alguma coisa sendo do mal e alguma coisa sendo do bem, e se você fizer tudo certinho, você vai para o bem, se você fizer a coisa malzinha, você vai para o mal, o mal te pega, te come, é funcional, foi boa. Para quê? Quando a gente pensa em termos de humanidade. Foi boa para criar pertencimento, criar uma uniformidade cultural, criar uma ideia de que as pessoas temendo as mesmas coisas, elas vão agir e elas vão moderar um pouco seus instintos mais primitivos. Então, matar, roubar a mulher do outro, sabe, algumas coisas não, elas vão se conter, porque senão elas vão para o fogo do inferno. Então, é legal. Então, assim, quando a gente pensa na criança, com medo das coisas da vida, dependendo de tudo dos pais. Aqueles pais são para ele a fonte de toda a informação de tudo que existe. Se aqueles pais falam que existe um perigo, que existe um mal, e aquela criança teme todo aquele mal e sabe que se ela fizer tudo certinho ela escapa, você vai criar uma disciplina. E conforme a criança vai crescendo, em tese, né? E vai percebendo que aqueles mitos, aqueles seres são irreais demais para serem incríveis, ela vai falar assim, tá bom, mas pelo menos agora eu já estudei, agora eu já aprendi a escovar o dente, já arrumo minha cama, já trabalho, tenho uma disciplina, tudo assim, ficou a fada do dente, Papai Noel, o bicho-papão, legal, foi funcional. E aí a gente vai pôr para o plano da humanidade, nos seus primórdios, na sua infância, e a gente pensa, né, que os povos, existiram povos mais civilizados, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Mesopotâmia, era um povo muito mais avançado do que os povos nômades do deserto, mas assim, tinha uma civilização. Mas acontece que quando a gente fala povo nômade, né, a gente está se referindo ao que, na verdade, seriam os homens das cavernas. Né? O nômade é aquele povo que não tem tempo de criar uma cultura, uma civilização, uma cidade, porque tem que ir atrás de caça, ir atrás, fugir do frio, fugir das intempéries climáticas, da escassez. Né? Se tem um rebanho, aquele rebanho é para a própria subsistência, que tem que ir atrás de grama, de alguma coisa. Então, assim, eles ficam andando. E se você não para, você não tem tempo de criar. Você vai criando coisas muito rudimentares. Então, para criar um senso de pertencimento, de unificação cultural, de ter padrões de comportamento similares, para começar a criar alguma coisa, você tem que criar alguns conceitos que todos acreditem, não é cada um por si, tem que ser alguma coisa assim, tá?
pensem que, assim, antigamente a religião foi anterior às leis, a religião era as leis. Né? Então, para você poder organizar uma sociedade, as pessoas têm que seguir algumas regras. Então, você cria regras dizendo que foram Deus que fez, você cria medos para as pessoas obedecerem aquelas pessoas que estão sendo intermediárias de Deus, e você tem ritos e comportamentos que vão, padrões morais, que você vai pondo e vai criando um senso de identidade étnica. Aquelas pessoas vão se identificando, e aí quando você pega e fala, olha, na verdade nós somos os escolhidos, nós somos os preferidos de Deus, nós somos os melhores, na verdade nós somos os mais, Deus está do nosso lado, e assim, a gente só tem que seguir essas regras, e que o que ele disser a gente tem que fazer, e aí a gente não existe buscar entendimento, não existe buscar evolução, não existe nada, é só você só esperar, porque Deus está sempre assim. Só que tem o inimiguinho de Deus que está sempre tentando para a gente desviar para a coisa, como se a humanidade fosse joguete, fosse peões de xadrez na mão do Deus e do diabo, né? Então as pessoas, elas tinham essa sensação de que, na verdade, elas não tinham escolha, elas não tinham poder nenhum, mas que se fossem boazinhas, né, se comportassem direitinho, ganhariam um presente do Papai Noel. E aí que isso seria recompensas, né, celestes, ou a danação eterna no mármore do inferno. E isso foi muito útil, né, porque se você pensa um povo nômade, não tem coesão, não tem cada um por si, Deus por todos, e, né, para você criar a ideia de um povo, você precisa criar uma história, né, a ideia de pertencimento, uma ideia que cria. E quando você criou isso através da religião, e isso uniu esse povo, então teve uma funcionalidade. Teve uma funcionalidade, isso funcionou, e funcionou tão bem que conseguiu suplantar religiões, filosofias, conceitos filosóficos e culturas muito mais avançadas, muito mais, mas muito mais avançadas, porque tinha uma percepção, que é esse medo que poderia ser superado à medida que houvesse um amadurecimento, a percepção de que aquilo não existia, mas que as pessoas já elas tinham assimilado o conceito de convívio, de civilidade, elas perceberam o benefício que aquilo teve, então elas podem muito bem prosseguir se comportando de forma civilizada e sem precisar serem dominadas pelo medo. Mas quando as pessoas perceberam, né, os dominantes perceberam que se você mantivesse as pessoas infantis, ignorantes e amedrontadas, você teria o grupo coeso, o grupo unido, sempre com algum inimigo, alguma ameaça, que todos precisavam se mobilizar para combater, para destruir, para matar. Sempre era por Deus, era sempre uma coisa divina, sempre a ameaça de ir para o inferno, e isso foi moldando a nossa cultura, a nossa civilização, porque teve funcionalidade. Criou cidades, criou estados, criou países, uniu mentes no mesmo local, né, nas cidades, para você criar o que hoje a gente tem, as tecnologias. As pessoas, elas tinham esse medo infantil em relação aos aspectos espirituais, mas elas buscaram criar instrumentos de melhoria para trabalho, para saúde, para
transportes. Então, assim, houve todo um avanço. Só que assim, gente, avançou sobre um prisma e permaneceu infantil. Permaneceu infantil e começou a ir chegando num ponto que a infantilidade começou a criar inconsistências. Né? A gente tem, assim, nós vivemos desde 1890 para cá, uma enxurrada de grandes conjunções que ocorrem são muito raras de acontecer, e elas trouxeram consigo um grande avanço no século teórico. Vamos arredondar um século XX, um tiquinho do século XXI com um tiquinho do século XIX, né? É um século XX estendido, em que você, numa Primeira Guerra Mundial, tinha guerra a cavalo e na outra bomba atômica e avião, né? E dali 30 anos o homem estava na Lua. Então a gente tem que pensar que foram avanços astronômicos. E isso criou uma disparidade entre as crenças, a filosofia de vida, os valores, a baseada em conceitos de povos da idade do bronze, para você ter tecnologias do século XXI e ser possível você ver a Terra, né, inteira, no Google Maps aí, e ainda ter que acreditar que é plana. Né? Então, assim, para as pessoas, elas chegaram num dilema em que tudo que sustentou a sociedade até hoje, que criou esse elo, esse pacto social de vamos conviver porque nós tememos todos as mesmas coisas e precisamos nos unir porque Deus pode nos punir, a gente pode ir para o inferno, a gente acredita, a gente jura sobre a Bíblia, jura sobre... porque é o valor que todos aceitam, né? Todos têm essa visão, essa perspectiva, uma uniformidade. Essa uniformidade foi muito positiva em alguns aspectos. Só que chegou num ponto em que muita inconsistência, e aí as pessoas tinham que chegar num ponto em que elas precisavam optar entre eu continuo acreditando nisso aqui, ou eu vou aceitar tudo isso aqui. E aí a gente, diante de uma pandemia como foi em 2020, a gente teve pessoas que não tomaram vacina, que preferiram tomar vermífugo, que acham que a Terra é plana, que, enfim, que acreditam que vão ser arrebatadas e que vai acontecer tais coisas, assim, não aceitam que muito das coisas que nós vivemos hoje como catástrofes são frutos... A responsabilidade da ação do homem, né? Pode ser que existam fatores naturais, mas existe a interferência do ser humano e isso não quer ser aceito, porque tudo é divino, a gente está aqui, Deus cuida, Deus deixa, Deus mata, eu só dou o tiro, mas quem me tirou a vida foi Deus, né? Aquela história. Você cria uma defasagem, primeiro, que vai começando a criar uma epidemia de problemas mentais, né? Porque você está vendo alguma coisa, mas você não está vendo, porque você não pode acreditar naquilo. Valores, de comportamento que não são mais aceitáveis, né? Uma mulher hoje é uma pessoa que ela pode trabalhar, né? Em muitos países, ela pode ter uma certa independência, mas elas às vezes renunciam para entrar para uma igreja, para uma coisa, para poder cumprir o papel bíblico do matrimônio, enfim. E você fala assim, tá, mas como é que consegue conviver uma coisa dessa? Não está dando. Não está dando, porque a evolução natural, ela sempre ocorre em níveis.
Então você tem que evoluir no nível físico, no nível intelectual, no nível espiritual, no nível mental. Você tem que evoluir em todos os níveis para você realmente passar de fase. Nós estamos prestes a passar de fase com uma defasagem gigante. Uma defasagem gigante. E como essa escolha de manter a ignorância, manter essa perspectiva infantil. Quando eu falo perspectiva infantil, é a perspectiva infantil daquele aquele adulto que quer presente do Dia das Crianças e que quer continuar recebendo a mesada. Não se deu conta que está pronto para oferecer algo para a sociedade. Ele ainda pensa que tem que ter mamadeira. E aí vai ser bonzinho, vai ser comportadinho, vai fazer as coisas. E isso foi útil, criou uma ideia de povo, né, de nação, os países e tudo mais. Só que assim, sempre nomeando os inimigos, né, e aí a gente fala, os inimigos são quem? É o vizinho, o inimigo é o povo que pensa diferente, o que tem a divindade diferente, que tem um modo de vida diferente, pessoas. E aí é bruxo, é gay, se não é o árabe, é o judeu, se não é o judeu, é o cristão, se não é o cristão, é o hinduísta, se vai ser a Umbanda, vai ser. Enfim, sempre tem alguém que vai ser a encarnação do mal. E essa encarnação do mal a gente tem que combater e destruir, porque Deus, o nosso Deus, que é o nosso amiguinho, ele quer que a gente faça tudo de acordo com a vontade dele, e isso é assim. E aí você fala, tá, mas isso a gente está falando de um povo, pessoas que, pouca gente, né? Não, gente. A gente está falando de uma das consequências negativas desse tipo de abordagem, quando as pessoas perceberam que o medo associado a esses mitos podia também render poder político, poder financeiro, aí não tinha mais interesse em que esse medo acabasse. E de um lado, e de outro, porque eu não estou falando aqui do povo que acredita, estou falando das pessoas que estão hoje com poder político, posições de decisão no mundo, e que continuam se valendo dessa ignorância desse povo. E aí a gente fala, tá, mas essas pessoas estão sendo enganadas. Gente, hoje nós temos o Google, né? Hoje é plena informação. Então, o medo que causa essa dependência e que vai criar essa fé cega é um medo fruto da ignorância. E quando você elimina a ignorância com a plena informação, quer dizer, a disponibilidade da plena informação, né, a possibilidade de você ter plena informação e começar a entender que as coisas, como elas funcionam, e você fecha o olho e fala assim, não tem ciência, não funciona, a Terra é plana. Você está dizendo assim, quero ser nenê. E ser nenê não tem mais lugar. Nós estamos vivendo a exaustão de um modelo. Esse modelo está resistindo. Ele vai resistir e pode causar danos irreparáveis, catastróficos, mundiais, definitivos, para não largar, né? Eu acho muito bonita a história dos etruscos. Os etruscos são um povo que as pessoas não conseguem muito buscar as origens, né? Inclusive existem teses de que eles seriam descendentes dos sumérios, porque eles não eram romanos, eles estavam lá. E eles tinham a previsão de que o reino deles iria durar, acho que era 1000 anos, e que quando começaram a chegar os romanos, eles simplesmente souberam que estava no fim,
do reino deles e eles cederam. Foi assim uma transição pacífica de culturas, porque eles sabiam. É a consciência, né? Quer dizer, sim, a gente tinha que chegar até aqui, a gente chegou até aqui, agora é a vez do outro, tem alguma coisa para coisa, e isso fez também com que os romanos eles absorvessem muito da cultura etrusca, né? Inclusive aspectos religiosos. E a gente então tem a coisa assim como uma cultura agregando a outra, né? Então isso para mim eu acho que é a evolução, né? Quer dizer, aquela coisa, você tem um modo de vida e aquele modo de vida, por exemplo, gente, datilógrafo, tá? Os anos 80, os anos 90, existia a profissão do datilógrafo. E existiam pessoas que eram exímios datilógrafos, né? E tem uma hora que chega outros instrumentos de trabalho e você fala assim, tá, gente, eu tenho que aprender esse instrumento e usar a capacidade que eu tinha para manipular esse instrumento e para poder continuar existindo. É a inteligência, quando você usa a inteligência, né? Mas o que acontece? Quando você mantém algum povo no nível do medo, desse medo infantil, esse medo infantil ele é irracional. Ele não lida com a inteligência. Então, quando a gente fala, o mal, é o demônio, o bicho-papão, qualquer outra nomenclatura que ele receba, essa personificação do mal, a gente tem que pensar que a gente está acessando um nível irracional, infantil na humanidade, né? E que está acabando, porque essa divisão aqui, de chegar a plena informação e essa opção por continuar nesse nível, cria ruptura. Cria ruptura. Então, sim, a ruptura é inevitável, sim. O que se pode fazer é trazer opções de consciência. Então, quando eu crio esse canal, eu estou criando opções. Tá? Eu não estou pretendendo converter todo mundo, não pretendo, aliás, né, eu disponibilizo informação, mas eu não estou indo atrás de ninguém, para que as pessoas pensem e que elas tenham, assim, a possibilidade de falar assim, não, gente, na vida não é só isso, tem saída. Né? E aí tem a questão, tá, mas não existe o mal, então? O mal é a ignorância, porque quando antigamente você achava que o raio era Deus que estava mandando a punição, gente. Hoje você sabe que é a eletricidade das nuvens que está gerando aquela energia. Hoje você sabe. Então, quando você vai tendo conhecimento, você para de atribuir poderes a forças do mal e você começa a ir atrás de como lidar com a questão. O adulto, mesmo que exista, tem bandido na rua, tá, eu vou pôr uma grade, eu vou pôr cerca eletrificada, eu vou contratar segurança, vou, sei lá, andar armado, sei lá. O adulto, ele procura, diante de problemas, diante de desafios, diante de perigos, diante do mal, ele vai atrás de solução. Né? Faz parte do que cada um tem a contribuir com a humanidade. A evolução depende justamente da capacidade criativa que a gente tem de ir vencendo cada vez mais esses desafios. É vírus? Vai ter tempestade solar? Vai ter furacão? Vamos ver como é que a gente faz para continuar vivo, se defender, proteger, evitar, fazer, criar, enfim, né? Postura adulta. A humanidade está passando por esse momento em que ela tem que fazer essa opção por crescer. Né? A gente está hoje, dia 29 de outubro, houve um eclipse ontem,
Tem véspera do Halloween, é aquele momento em que a gente tem o agradecimento aos ancestrais, o reconhecimento daquilo que foi dado. A gente agradece, mesmo as perseguições, o que houve, porque foi funcional naquele momento. Houve uma cultura, houve uma civilização, o conhecimento se expandiu para toda a humanidade, as possibilidades hoje alcançam tudo, né? E o aspecto criativo que outras pessoas, outras culturas, outras religiões podiam trazer, naqueles momentos talvez fosse criar rupturas, né? Podiam criar, desestruturar as sociedades da época, mas hoje são solução. Tá? Hoje é solução. Tem muita gente que fica apavorada, assim, gente, parece que o pessoal que acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, tá dominando o mundo e vai apertar o reset, né? Eu acredito que não mais. Tá? Eu acredito que a gente está se despedindo desse modelo e que a gente tem, assim, que olhar para outras formas que aproximem mais essa disparidade entre os aspectos do que a gente alcançou em termos de evolução tecnológica, de compreensão intelectual e tudo mais, com essa dificuldade de crescer emocionalmente e vencer esses medos e saber lidar com a vida, ter atitude adulta, né? Pessoal, vou pedir para vocês, dá uma forcinha, deem as suas contribuições. Se vocês tiverem contribuições que eu falo são de sugestão de pauta, compartilhamento, para ajudar a alavancar nosso canal e quem sabe a gente poder até criar mais possibilidades de atividades aqui nesse canal, tá certo? Até semana que vem então. Tchau!